para você falar sobre as diferenças das obras da lei que Paulo combatia e a fé sem obras é morta, de Tiago. Houve uma divergência entre eles? Isso aí é uma coisa bastante interessante e os estudiosos dos textos evangélicos sempre gostam de comentar, porque Paulo dizia que a fé, perdão, que é a fé que justificava a salvação do homem. O homem se justifica pela fé. Então era através da fé que o homem se justificava. E Tiago, na sua carta, na sua única carta, ele escreve uma coisa completamente diferente de Paulo. Paulo repete muitas vezes que a fé é o instrumento para que o homem se liberte, que é esse fervor espiritual que dá ao homem a condição da chamada salvação, como ele apresentava. E já Tiago, fazendo uma fala exatamente oposta à de Paulo, diz: o homem não é justificado pela fé, e sim pelas obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, fica um conflito. Um diz que não são as obras, é a fé, outro diz que é a fé e não as obras. Quem, na verdade, está certo? O que está acontecendo? É porque o que Paulo está dizendo é que você fazer as coisas, mas você não ter aquele envolvimento emocional no que você faz, não liberta a criatura. Não pensemos nós que é o muito fazer que vai salvar as nossas almas. Porque se eu fizer muita coisa, mas o coração não tomar parte, de que adianta? Lembram daquela passagem que Paulo fala na carta aos Coríntios, capítulo 13? Ainda que eu entregasse meu corpo para ser cremado, falasse todas as línguas, etc., não tivesse amor, nada seria. É nesse sentido que ele quer dizer. Se você fizer as coisas e não tiver intensidade naquilo que você está fazendo, isso não se justifica. Então, a fé, no sentido mais exato, é o clamor da alma no sentido de sentir dentro de si uma conexão com o espiritual. Então, iludem-se aqueles de nós que dizem assim, não, eu tenho que fazer para me salvar. Se eu fizer muita coisa, eu estou salvo. Não, não é exatamente isso. Você tem que estar imbuído de um sentimento positivo. E o que diz Tiago? Não adianta você dizer que tem uma religião, uma frequência num templo religioso, que você segue regras, que você tem uma fé constituída, se você não faz nada pelos outros. Tem sentido você dizer que você conhece algo, tem uma fé alicerçada em alguma coisa, e de repente você perceber que a sua fé, mesmo sendo tão intensa, não realiza nada em relação às pessoas? Então, se você tem uma fé, ela precisa ter obras. Então, quando você observa que o que converge as duas é o seguinte: você tem que ter fé e tem que ter obras. Porque se eu tiver só obras, só fazer, mas o sentimento não tomar parte, não estou crescendo. E no contraponto da história, se eu tiver só fé e não fizer nada, não tenho uma vida digna, não tenho uma vida correta, quem sou eu? Então aí a gente vai encontrar o ponto de equilíbrio em que eu tenho que ter fé, sim, mas eu tenho que ter obras, no sentido de fazer as coisas. Eu tenho que ter um viver coerente com aquilo que eu acredito. Quando a gente junta essas duas peças, a gente vai compreender que o que um falava como fé sem obras era a pessoa que tinha só a religiosidade e não fazia nada com a religiosidade que tinha. Enquanto que o outro está dizendo, e não adianta você só fazer e não ter essa conexão com o espiritual. Nós temos que ter as duas coisas, esse clamor de Deus dentro de nós e uma preocupação efetiva com a nossa ação no mundo, querendo transformar a sociedade em que vivemos.